Muito bem, muito bom dia a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através das nossas mídias sociais, porque é diferente, mas ainda assim reunidos desta maneira para começarmos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. O Senhor mesmo é quem nos convoca para o culto, é Ele quem nos chama para a sua presença, e no culto, Deus não é só um espectador, mas Ele é, assim como todos nós, um participante. Na verdade, Ele é o condutor do culto. É o próprio Senhor Deus que faz isso. Então a nossa liturgia, ela é como um diálogo para com Deus, e não somente como uma apresentação ou como um espetáculo. Não é que nós estamos aqui reunidos e o Senhor Deus está nos céus com os braços cruzados, nos observando. Não é isso. Pelo contrário, Deus é aquele que nos convoca e nos conduz em todo momento do culto. O culto é uma comunicação. O Senhor fala e nós respondemos. Ele fala e nós oramos, Ele fala e nós adoramos, Ele fala e nós confessamos, Ele fala e nós nos arrependemos, Ele fala e nós tomamos decisões na sua presença. Esse é o... Nós olharmos para o culto do Antigo Testamento, por exemplo, ele era um culto sacrificial. Havia sacrifícios, e tudo isso nos mostra que o culto de arrependimento, um lugar de contrição e de reverência na presença de Deus. Esse culto que nós estamos realizando está sendo majoritariamente acompanhado pelos nossos irmãos via internet. Aqui no nosso templo temos poucos e poucas irmãos e irmãs que estão conosco para fazer com que esse culto aconteça. Ainda assim, esse é um culto que está começando e será prestado ao Senhor. Nesse culto, nós precisamos fazer aquilo que é próprio de culto. No culto existe leitura das Escrituras com santo temor, a sã pregação da palavra de Deus e a atenção a ela, o cântico de salmos com gratidão no coração, bem como a devida administração e recepção dos sacramentos instituídos por Cristo. Todos esses são partes do culto comum oferecido a Deus. E é isso que nós faremos nessa próxima hora juntos aqui no nosso templo, reunidos e contando, claro, com a sua participação através das nossas mídias sociais. Então eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus. E esse texto está em Tiago, capítulo 1. Quero ler dos versículos de 1 a 8. E após a leitura nós vamos cantar o primeiro louvor ao Senhor nessa manhã. Tiago capítulo 1, versículos de 1 a 8, a palavra de Deus diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Veja bem, quem pede algo a Deus, peça com fé, diz a Escritura, em nada duvidando, porque o homem que duvida não precisa supor que alcançará do Senhor alguma coisa. Apesar dos momentos que nós estamos vivendo, nós continuamos vivendo na fé, pela fé e com fé no Senhor. E é nesse sentido, com os corações movidos pela fé no nosso Deus, que nós vamos adorá-lo agora. Então eu quero convidar o pessoal a chegar, por favor, e nós vamos cantar o primeiro louvor. Nós vamos cantar um louvor só agora. Daqui a pouquinho nós cantaremos mais alguns ao Senhor nosso Deus. O título desse hino é Incomparável. Ele é o nosso Deus. Mesmo em tempos como o nosso,
O Senhor nosso Deus é o Deus incomparável em que temos colocado a nossa confiança. Habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Amém. Muito obrigado, irmãos. Daqui a pouquinho a gente continua louvando ao Senhor com mais alguns cânticos. Na certeza e na fé de que o nosso Deus é o Deus incomparável, como nós acabamos de cantar, é que eu quero fazer algumas leituras bem rápidas, e na sequência nós vamos agora orar ao Senhor nosso Deus. Essas leituras são apenas para nos encorajar em momentos como esse, momentos esses que são decisivos na nossa vida e que servem, como diz o texto de Tiago, para que nós também provemos a nossa fé de verdade. Veja o que diz Jeremias 33, é um texto que eu sempre leio aqui na igreja, os irmãos com certeza já ouviram saindo da minha boca, né? Clama a mim e responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Especialmente o começo desse texto, né? Clama a mim e eu responderei. O texto de Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, diz a Bíblia, e abrir-se-vos-á. São palavras do próprio Senhor Jesus. Um outro texto que eu gosto muito nesses momentos é o Salmo 50, versículos 14 e 15. A Bíblia diz: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Nós vamos clamar a Deus nesse momento.
Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Uma vez que hoje, o dia da angústia, é o dia em que nós mais uma vez estamos buscando o nome do Senhor nosso Deus. Com certeza para todos nós aqui é muito difícil estar aqui sem os nossos irmãos conosco. Desde da manhã, quando eu saí de casa para vir para a igreja, nós temos observado que há muita movimentação de autoridades, guardas. Esse é o motivo pelo qual os nossos bancos aqui, na verdade, estão com muito poucas pessoas, diferente do que nós estamos acostumados numa hora como essa. Essas coisas todas fazem o nosso coração se sentir angustiado, meus irmãos. Mas a Bíblia diz: invoca-me neste dia. Nós estamos reunidos através da internet e nós vamos invocar agora o nome do Senhor. Nós temos vários motivos de oração. E claro que nós vamos começar pedindo a Deus proteção para nós, para os nossos irmãos e para os nossos semelhantes, as pessoas que convivem conosco, pessoas do nosso trabalho, da nossa faculdade, pessoas do nosso convívio, que precisam também de proteção do Senhor mediante sua graça comum para momentos como esse. Então nós vamos clamar a Deus pedindo que Ele nos proteja, nos guarde aquelas pessoas que estão talvez trabalhando na área da saúde. Na nossa igreja mesmo há pessoas que trabalham nessa área e estão envolvidas nesse período. Pedindo para que Deus guarde também aquelas pessoas que estão infectadas, tanto em Campinas como em outros lugares do país e do mundo também. Porque nós precisamos rogar a Deus a favor dessas pessoas, ter misericórdia delas e pedir que Deus possa guardá-las em nome de Jesus. Então eu vou pedir para os nossos poucos irmãos que estão aqui participar conosco desse momento de oração. Eu quero começar pedindo para a Rafa. Ela vai vir aqui na frente, vai pegar o microfone, em relação a esse primeiro motivo de oração, né? Que é algo que nós estamos enfrentando e para o qual nós precisamos clamar a Deus. Nós te louvamos, Senhor, por este dia, por este momento. Te agradecemos pela tua presença, Pai, em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque mesmo em momentos de dificuldades, de tristeza, nós temos encontrado consolo e conforto nos teus braços. Nós queremos clamar, ó Pai, por toda a população, por todas as pessoas da nossa igreja, que infelizmente têm passado por momentos muito difíceis. Nós temos visto, Pai querido, várias pessoas doentes, precisando de auxílio, e nós queremos clamar ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de cada uma delas, seja elas da nossa igreja ou fora dela. Nós queremos clamar também por cada irmão, por cada pessoa que tem trabalhado na área da saúde, que tem estado ali na linha de frente, ó Pai, para poder auxiliar aqueles que estão doentes. Nós queremos clamar que o Senhor proteja cada um deles e ajude eles a passarem por esse momento complicado. Nós queremos pedir, ó Pai, a tua proteção e agradecer porque a cada dia o Senhor tem cuidado e tem suprido cada uma das nossas necessidades. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Rafa. Vou pedir para o Carlinhos vir agora. E o segundo motivo de oração que nós vamos ter juntos nessa manhã, meus irmãos, é a favor da direção do Espírito Santo para muitas decisões importantes que nós precisamos tomar. O Carlinhos vai orar por isso. Nós estamos vivendo momentos decisivos em nossa igreja, em uma série de aspectos que envolvem nossas igrejas irmãs, que envolvem nossos projetos como igreja local, que envolve também as missões com as quais nós trabalhamos, temos parceria, que envolve a nossa denominação. Então eu estou sendo genérico aqui, mas é claro que o Senhor sabe e nós, como igreja local, já temos colocado muitas dessas diante de Deus. Agora mesmo existe uma reunião acontecendo importante antes decisivos. Então vou pedir para o irmão Carlos orar por isso, por favor. Nosso Deus e nosso Pai, santo, santo, santo és tu, ó Senhor, maravilhoso Deus. Diante do teu trono de graça, ó Pai, queremos chegar às nossas almas, aos nossos corações, aos nossos pensamentos. Pai, temos diretrizes a serem tomadas para o bom andamento, Senhor, de toda a estrutura que envolve uma igreja, que envolve os nossos irmãos e que envolve a liderança. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a todos que tomam decisões, ó Pai, a todos os níveis de líderes, ó Pai, as nossas igrejas que estão envolvidas nas decisões que são importantes, ó Senhor, porque em todos os nossos corações, no coração da liderança, está a cumprir com a Tua vontade, ó Pai. Não deixe que nada, Senhor, fuja disso, porque estamos aqui de passagem, mas enquanto estamos aqui, ó Pai, queremos fazer o melhor para o Senhor, ó Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que guarda, que derrama da sua graça, das suas bênçãos e nos sustenta. E assim, ó Pai, através de
todas essas benesses que o Senhor coloca em nossas vidas, nós queremos administrar bem as coisas que estão aqui nesse momento, ó Pai. As nossas igrejas, por exemplo. Pai, então eu peço, Senhor, coloque a mão nos líderes, coloque a mão nos membros, para que tudo que façamos seja para a Tua honra e para a Tua glória. Te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Carlos. Meus irmãos, um outro motivo de oração pelo qual nós precisamos interceder está registrado na Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Nas igrejas do passado, especialmente aquelas que vêm de tradição reformada, o que acontecia muito é que nos cultos havia um momento que normalmente era separado para confissão. Era um momento de confissão que essas igrejas tinham. O que acontecia lá? Nada além do fato de que essas pessoas se colocavam diante de Deus em reverência, com temor, e elas diziam: Senhor, nós em vários aspectos pecamos porque somos pecadores, mas queremos invocar a graça do Senhor, queremos que o Senhor vá nos purificando, vá nos perdoando e vá nos transformando de verdade. Esse também é um motivo para Jesus em nossos corações, na nossa vida. Eu vou pedir para a Ana vir cá e a Ana vai orar para a gente nesse sentido, pegando aqui o microfone também, para que todos possam ouvir na nossa transmissão. Mas, claro que de novo é uma oração de cunho genérico. Todavia você e eu sabemos. E existem coisas que a gente de fato nem sabe, não é? Mas nós sabemos que somos pecadores, falhos e dependentes de Deus. E esse é o motivo pelo qual nós vamos orar a Deus, pedindo que Ele purifique o nosso coração, perdoando a nossa vida, limpando dos nossos pecados. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia. Te agradecemos pelo teu cuidado, ó Pai, que o Senhor tem demonstrado para cada um aqui, pelos irmãos que estão em casa também. E Deus, neste momento nós nos apresentamos diante de Ti, ó Deus, clamando que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto nós temos pecado contra Ti, o quanto nós temos nos afastado do Senhor, ó Pai, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia, nos perdoe e nos ajude, ó Deus, a realmente andarmos mais próximos ao Senhor. Peço também, ó Deus, de uma maneira especial que o Senhor nos ajude a realmente vivermos o amor que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem derramado nos nossos corações, que nós possamos amar mais ao Senhor, ó Deus, e também aos nossos irmãos e a cada um dessas pessoas que precisam nesse momento, Senhor. Nos ajude a viver o amor verdadeiro que o Senhor tem colocado em nós e que nós possamos fazer a diferença realmente glorificando o Teu nome. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e trabalhe nos nossos corações para que nós realmente possamos viver para a honra e glória do Teu nome. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Ana. E finalmente, agora eu vou pedir para o Tiago vir cá. Nós vamos terminar esse momento fazendo uma última oração. E essa oração que eu gostaria de fazer, ela diz respeito também a um motivo bíblico de oração, né? O nosso desejo aqui como igreja local é triplo. E esse desejo provém da própria Escritura para nós. Nosso primeiro propósito da existência é adoração. Nós existimos para adorar a Deus. Nosso segundo propósito de existência é a nossa edificação mútua. E o nosso terceiro motivo de existência é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo enquanto estamos nesse mundo e vamos tendo contato com as pessoas. Nós estamos vivendo um momento também, inclusive, Tiago, irmãos que estão aqui, irmãos que nos acompanham, onde nós temos recebido várias pessoas e também temos sido acionados no sentido de socorrer pessoas. Tanto nós, pastores, como irmãos da igreja, estão dando estudos bíblicos para várias pessoas, estão convidando pessoas para virem aos cultos. Essas pessoas têm chegado aqui. Nós estamos rogando a Deus para que Deus salve almas através da nossa vida, porque nós precisamos realmente que isso vá acontecendo e nós queremos ter o privilégio de ver isso acontecer. Então vou pedir para o Tiago orar nesse sentido, que o Senhor possa nos usar para, através da nossa vida, salvar pessoas que também precisam de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, com muita alegria, Senhor Deus, estamos aqui na sua casa hoje, Senhor Deus, e também com um aperto no coração, Pai, por ver os bancos vazios.
mas o Senhor sabe todas as coisas, Senhor Deus. Que o Senhor não nos desanime, Senhor Deus. Que possamos, como diz, Senhor Deus, a sua conhece o verdadeiro amor, não conhece o verdadeiro evangelho, o verdadeiro caminho, Senhor Deus. Nos dê coragem, Pai amado. Nos dê disposição, Senhor Deus. Possamos apresentar o verdadeiro Deus, Pai amado. Muito obrigado, Senhor Deus, pela essa igreja local. Muito obrigado, Senhor Deus, e que pessoas quebrantem os seus corações, Senhor Deus, para ouvir a verdadeira palavra, Pai amado. É isso que eu oro e agradeço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Bom, passamos o nosso momento de oração, já introduzimos o culto, já louvamos ao Senhor, não é? Já lemos a Escritura, e esse é o momento onde, mais uma vez, eu quero convidar nossos irmãos para nós adorarmos a Deus agora, juntos. Nós vamos cantar louvores, a Bíblia também nos ensina a vivermos dessa forma, adorando a Deus. Aliás, a Bíblia diz, está alguém triste? Faça oração. Está alegre? Cante louvores. E esse é o momento em que nós vamos cantar louvores ao Senhor nosso Deus, conforme a palavra do Senhor nos orienta. O texto que eu gostaria de ler antes de cantar é o texto de Efésios, capítulo 5. É um texto também muito conhecido nosso, é um texto que nos orienta nesse sentido. E nós, como igreja bíblica, fazemos isso também à luz dos princípios que a Escritura nos coloca. E ela diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos adorar a Deus conforme a palavra nos ensina. Estamos vivendo momentos diferentes, né? Mas o que eu tenho a dizer para os irmãos é que fiquem calmos, fiquem serenos, fiquem tranquilos, porque tudo isso já está previsto por Deus que deveria acontecer. Então, calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso no meu viver. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, o Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor por ti, Jesus, do mesmo modo se esparrama, se apegando em sua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma, o Senhor louvai. Como
a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor. Pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia, ao Senhor louvai. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Amém. Meus irmãos que estão me acompanhando, nos acompanhando, que saudade de vocês. Poxa vida, os irmãos que estão aqui sabem do que eu estou falando, né? Estar aqui sem a presença do povo da igreja local, do povo do Senhor, do corpo de Cristo reunido, faz realmente, realmente dói o nosso coração, né? E esse é o momento em que nós gostaríamos de estar reunidos com todos vocês. Que pena que nós não podemos, mas que bom que você está aí e está nos acompanhando. Tem gente aí, né, Léo, nos acompanhando, né? Tem. Com a graça de Deus, vários irmãos e irmãs estão conosco. Que Deus te abençoe ricamente. Irmãos, essa ainda não é a pregação, mas eu gostaria de fazer mais uma última leitura antes da pregação. Ela é uma introdução à pregação, no sentido de que eu julguei ser conveniente fazê-la, uma vez que nós estamos acompanhando, muitos irmãos estão aí nos acompanhando do conforto das suas casas. E na verdade, mesmo quando estamos aqui no culto, existe um conceito bíblico que normalmente tem sido esquecido e é um conceito que precisa ser lembrado. E esse conceito é o temor do Senhor. O temor do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 28 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Essa última parte especialmente, né? Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Apesar de nós estarmos prestando um culto hoje de maneira distinta, a palavra de Deus nos orienta muito claramente sobre como nós nos aproximamos e servimos a Deus. Com reverência e com temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Portanto, a base do nosso temor e da nossa reverência é a natureza de Deus. Como Deus é fogo consumidor, nós chegamos de modo agradável, é verdade, mas também com reverência, mas também com temor. Deixa eu pontuar algumas coisas sobre o temor do Senhor rapidinho aqui. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Se os irmãos estivessem aqui hoje, com certeza eles iriam dizer da sabedoria e completar a frase. Os que estão aqui disseram. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Isso está escrito no Salmo 33, versículo 18. O Salmo 34 diz que ele se acampa ao redor dos que o temem e que nada lhes falta. A Bíblia também diz que a misericórdia do Senhor é grande para os que o temem, para os que temem ao Senhor. A Bíblia também diz que o Senhor se apieda, ou seja, ele tem piedade. De quem? Daqueles que temem ao Senhor. O Salmo 128 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Portanto, o temor do Senhor traz bem-aventurança. A Bíblia diz no Salmo 147 que o Senhor se alegra naqueles que temem ao Senhor. A Bíblia diz que há um temor que é devido a Deus, do qual Deus é digno. Isso está no Salmo 90, versículo 11. Finalmente, a lista poderia avançar, mas a Bíblia também diz que os que recebem a aprovação de Deus
são os humildes e contritos de espírito e que tremem diante da palavra do Senhor. Isso está no Salmo 66, aliás, em Isaías 66, no versículo 2. Portanto, servi ao Senhor com temor e tremor, e alegrai-vos nele com temor, diz o Salmo capítulo 2, o Salmo 2. Portanto, meus irmãos, esse é o momento que nós estamos aqui. Mais uma vez, repito, um momento distinto, um momento atípico, um momento diferente. Mas é um momento em que nós igualmente precisamos viver com temor do Senhor. Acompanhar esse culto no temor do Senhor. Adorar a Deus com temor, no temor do Senhor. E é dessa maneira que nós vamos agora ouvir a pregação. O texto que eu quero pedir para você abrir sua Bíblia, se você puder aí da sua casa, abra mesmo. Tá bom? Pega sua Bíblia e acompanha a leitura. Vamos fazer desse momento realmente um momento como se fosse um momento de culto. Porque é de fato um momento de culto, né? Mas vamos fazer como se nós estivéssemos juntos, unidos aqui no tempo. É de 1 de João capítulo 1, versículo 9, texto que a gente já leu. Vou voltar para esse texto e nesse texto vou pregar uma mensagem que é um devocional a fim de nos dirigir, não é? Também nesta manhã. 1 de João capítulo 1, versículo 9. Hoje, meus irmãos, se as coisas estivessem acontecendo dentro da normalidade, eu começaria uma série de mensagens cujo tema é a verdadeira espiritualidade. Nesse tema que eu vou abordar com a bênção de Deus, porém não começarei hoje, eu tenho 3 assuntos principais que eu quero discorrer com a igreja em pregações sequenciadas. O primeiro desses assuntos é o assunto da adoração. O que é adoração? De maneira mais genérica, adoração na Bíblia. Depois eu queria falar sobre tipos de adoração e adoração no culto. Então essa é a segunda parte. A adoração pública e formal e solene, que acontece quando o povo de Deus se reúne. Eu vou falar disso aqui. Finalmente, em terceiro lugar, eu quero falar sobre um dos aspectos da adoração, que é o louvor a Deus. E eu vou discorrer esse tema biblicamente durante os nossos próximos domingos. Eu havia preparado inclusive slides e um material para poder passar para a igreja ir acompanhando o raciocínio, o pensamento e o texto bíblico. No entanto, sendo essa uma ocasião distinta, singular, nós vamos adiar essa série de mensagens. E hoje, portanto, eu prego nesse texto de 1 de João capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus diz assim. Eu vou ler, na verdade, versículos 7 a 9. 7 a 10, perdão. Lemos o texto bíblico então. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor, a tua palavra acaba de nos exortar a chegarmos diante da tua presença com alegria, de maneira agradável, mas também com reverência e temor. E é exatamente dessa forma que nós estamos agora, com um misto de alegria e de admiração diante da tua glória e majestade, ao mesmo tempo que diante dela somos profundamente impactados e trememos na tua presença. Estamos conscientes de que diante de nós está a tua palavra aberta e que através dela o Senhor mesmo está falando conosco. Eu oro ao Senhor, pedindo que nesse momento tão importante o Senhor dê alimento espiritual ao teu povo, porque nós queremos receber do Senhor nesse momento isso. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O tema desta mensagem é purificando o coração dos venenos, das toxinas espirituais. Eu quero relembrar na sua memória
uma situação que aconteceu bem recentemente, como você com certeza deve ter acompanhado nos telejornais, que é o caso da cerveja chamada cerveja Belo Horizontina. Você deve se lembrar disso. Bem, para você que não se lembra, eu vou refrescar sua memória. Pouco tempo atrás, em Belo Horizonte, aconteceu um caso de uma intoxicação geral em uma série de pessoas que consumiram uma determinada marca de cerveja lá na cidade de Belo Horizonte, a cerveja chamada de Belo Horizontina. O problema foi causado por uma substância chamada monoetileno glicol. Essa foi a substância que normalmente é usada no processo de refrigeração dessa bebida, não é? Porém, essa substância que é usada só para refrigerar, acabou de alguma forma entrando de fato no corpo do produto. E à medida que as pessoas então consumiram esse produto, elas acabaram sendo contaminadas, intoxicadas com ele. E, consequentemente, pessoas inclusive vieram a falecer. Você deve estar sabendo disso. Outras ficaram com sequelas, que são sequelas permanentes. Eu acho que a minha esposa me mostrou, recentemente, essa semana ainda, uma pessoa que havia ficado com sequelas permanentes no seu corpo por conta do efeito dessa substância. Veja bem, quando nós somos intoxicados com algo, normalmente é isso que acontece. Os efeitos, na verdade, eles são vários, não é? Vão desde talvez uma dor abdominal, até alterações renais, até sequelas físicas, até mesmo levando a pessoa a óbito. As pessoas foram intoxicadas. Deixe-me mencionar algumas coisas. Quando há uma intoxicação, uma impureza no nosso corpo, isso acontece por alguns motivos. Em primeiro lugar, ninguém se intoxica por querer. Ninguém acorda de manhã e diz, acho que hoje estou pensando em me intoxicar. Algo dessa natureza, né? Os irmãos da igreja vão entender o que eu vou dizer agora. Ano passado, nós estivemos no Amazonas e nós estivemos fazendo uma viagem missionária e servindo a Deus lá. Vários irmãos que inclusive estão aqui estiveram lá conosco. E aí, na cidade que nós estávamos, não tinha Coca-Cola. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram disso? Não tinha Coca-Cola. E o Luciano Filho acordou certa manhã e ele disse para mim o seguinte: pastor, eu preciso me contaminar. Essa foi a fala desse menino aqui. Por quê? Ele se referia à vontade que ele estava de tomar um refrigerante. E ele usou isso, claro, a gente foi uma brincadeira interna, porque lá nós estávamos nos alimentando muito bem. Mas era tudo natural, né? Sucos naturais e tal. E a gente queria tomar coca. Por causa do mau hábito que a gente tem mesmo. Agora veja bem. O que eu quero dizer com isso? Que essa é uma ilustração significativa. Não é que nós queremos isso por causa da contaminação. É porque muitas vezes aquilo que nos intoxica traz algum tipo de satisfação. Essa é a Coca-Cola no meio dos sucos naturais. Por que você quer a Coca? Não por causa do mal que ela faz, de forma alguma. E a gente não está aqui falando que é pecado ou não. Nós só estamos dizendo que a intoxicação normalmente envolve algum tipo de satisfação imediata. E é por isso que pessoas se intoxicam. Quem tomou a cerveja, não tomou a cerveja pensando assim, eu acho que hoje eu vou tomar isso aqui porque quem sabe eu morro. Não foi isso que eles fizeram. Aliás, eles não imaginavam que isso poderia acontecer. Mas eles fizeram isso porque eles entenderam que aquela substância podia trazer-lhes algum tipo de refrigério. Quando as pessoas compram no mercado, por exemplo, um maço de cigarros, atrás do maço normalmente vem escrito, né, irmãos? O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. E a pessoa compra e ela consome aquilo apesar da advertência. Ela não quer o câncer de pulmão. Claro que não. Mas é porque aquilo traz para ela algum tipo de satisfação. Então veja, intoxicação tem a ver normalmente com isso, com esse tipo de satisfação. Uma outra verdade, evidente, a intoxicação causa efeitos colaterais. É o que a gente já acabou de ver nos exemplos que nós citamos. E claro, normalmente, a intoxicação, essa impureza que há no organismo se dá por algum tipo de alteração na medida de algo. O que eu quero dizer com isso? Pense, por exemplo, mais uma vez, no caso peculiar da cerveja que intoxicou várias pessoas em Belo Horizonte. O que nós podemos dizer sobre isso? A substância que intoxicou, ela de fato é usada no processo da confecção daquele produto. Só que fora do lugar, a mesma substância agora mata.
Então perceba que isso é o que acontece também nas nossas vidas de maneira espiritual. O que eu quero dizer para você é que aquilo que muitas vezes é bom, fora do lugar vai matar. Aquilo que muitas vezes traz algum tipo de satisfação, também será aquilo que de alguma maneira vai nos intoxicar e contaminar a nossa vida espiritual. Finalmente, aquilo que nos intoxica de alguma maneira, que a princípio parece agradável, pode deixar sequelas que muitas vezes são irreversíveis. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o nosso texto, ele fala disso. O versículo 9 fala de confessar os pecados. Porque os pecados, eles podem ser na vida daquele que pertence ao Senhor, toxinas, que contaminam a nossa vida espiritual. E que dessa forma acabam também deixando sequelas graves na nossa vida para com Deus. Isso, portanto, irmãos, é uma toxina. Eu quero reforçar meus exemplos para deixar claro. Muitas plantas, animais, micro-organismos produzem, por exemplo, toxinas naturais que têm a função de matar os predadores. Existem plantas, por exemplo, que são lindas e que cheiram bem, mas que produzem toxinas que podem matar. E matam de verdade, inclusive, seres humanos. Bom, o fato é que nós precisamos identificar as toxinas espirituais e nós precisamos, segundo o que o texto diz, nos purificar delas. E essa purificação só o Senhor Jesus pode fazer na nossa vida. Mas como identificar toxinas espirituais? Eu sempre gosto de lembrar de um caso que aconteceu quando eu estudava no seminário. Eu estudava no seminário e eu tinha um colega de seminário que é desses que sabem tudo. Vocês devem ter gente assim, todo mundo tem gente assim. Aquela pessoa do seu convívio que normalmente sabe tudo, né? E esse menino era um desses que sabia de tudo, né? E nós estávamos conversando e naquela semana eu havia encontrado uma pequena cobra lá no seminário e matado ela com a roçadeira que a gente usava para cortar grama. Bem, posteriormente conversando sobre o assunto, o colega me perguntou assim, mas era venenosa? Eu disse, não sei. Eu vi a cobra e matei. Ele falou assim, tadinha da bichinha. Talvez ela nem era venenosa. Porque afinal de contas você matou ela, você podia ter visto se ela era venenosa ou não. E aí eu, na minha inocência, ainda perguntei, e aí, como eu saberia se ela era venenosa ou não? Eu não sou especialista. E ele respondeu dizendo assim, olha, se essa cobra, ela tiver a cabeça no formato mais triangular, e se o seu olho tiver a pupila mais na vertical, isso é vertical, né? Isso. mais na vertical, então essa é uma cobra venenosa. Eu falei, muito bem. Então a próxima vez que eu encontrar uma cobra, antes de me assustar, de pensar em matá-la, eu vou olhar bem no olho dela para saber se ela realmente é venenosa ou não. Se não for venenosa, quem sabe eu faço um carinho, deixa ela me picar, deixa ela enrolar no meu braço e assim por diante. Claro que não. Você acha mesmo que se eu me deparar com a cobra por aí, eu vou dizer, ô senhora cobra, se você não for venenosa, tudo bem, olha no meu olho. É evidente que não. Essa não é a nossa postura. Sabe por quê? Porque identificar uma toxina é difícil. Exige às vezes alguma formação química, biológica, medicinal. A olho nu, nem sempre a gente consegue. Existe uma planta que é chamada de belladonna. Pesquisa na internet sobre ela. A belladonna. Uma planta, como eu disse, muito bonita, cheirosa, que chama atenção, mas ela pode ser mortal. Então veja bem, na Roma antiga existia uma profissão, não só em Roma, né, mas nos impérios antigos. Neemias, por exemplo, diz a Bíblia que era um copeiro do rei. E por que existia essa profissão? Essa profissão era muito boa. A única coisa que você tinha que fazer era comer. E você comia só comidas preparadas para o rei. Mas tinha uma coisa, você era o pregustador. Você comia antes. Por quê? Porque se porventura a comida tivesse envenenada, digamos que você seria a primeira pessoa a saber. Uma comida deliciosa, mas queria te matar. Então essa profissão existia justamente para poder proteger o rei. Toxinas. Deixa eu falar de toxinas espirituais das quais precisamos ser purificados e que só Deus pode fazer isso. Existem várias na Bíblia, mas eu vou mencionar algumas. Eu vou mencionar 5. A primeira delas
a toxina espiritual do ressentimento, da raiz de amargura. Ei, se você quer servir a Deus de verdade, e se você nutre isso no seu coração, Deus precisa te limpar. A Bíblia diz: não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Você viu aí? Não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. Qual é o sintoma dessa toxina espiritual? Você é perturbado e você contamina outros. No seio da igreja, quando a raiz de amargura, é isso que acontece. Uma vez, eu sempre conto essa história, né? Nas nossas visitas pastorais, visitei alguém e essa pessoa estava magoada com outra pessoa. E aí essa pessoa dizia assim: olha, pastor, eu fiquei muito magoado com fulano de tal, mas eu já perdoei ele, pastor, eu perdoei ele. E eu dizia: amém, irmão, que bom. Daqui 2 minutos ele falava assim: olha, pastor, mas foi duro. Como eu sofri. Olha, difícil. Mas pastor, já perdoei. Eu falava: poxa vida, que bom, graças a Deus. Daqui 2 minutinhos ele falava: mas pastor, olha, você não sabe o que eu passei, hein? Eu esperava de qualquer um menos. Mas sabe, pastor, eu perdoei. Não havia perdão. É claro que não. A raiz de amargura permanecia lá. A prova é que nós estávamos ali naquele momento e nós percebíamos que nós não conseguíamos mudar de assunto. Por quê? Porque é a raiz de amargura que perturba. É difícil a gente continuar servindo a Deus com isso. Essa é uma raiz de amargura da qual é uma toxina da qual a gente precisa se livrar. Quer uma outra? Eu dou. Existe uma toxina espiritual que não é necessariamente um pecado direto, mas ela é um pecado grave, que é a religiosidade vazia. Vou dar um exemplo disso. Em João capítulo 9, o Senhor Jesus cura aquele cego de nascença. Diz a Escritura que depois que esse cego é curado, ele entra no templo, ele está adorando a Deus, os fariseus chegam até ele, perguntam quem o curou, ele diz que foi Jesus. E os fariseus entrevistaram ele, chamaram seus pais, entrevistaram seus pais. Os pais confirmaram que ele era cego de nascença. Ainda assim os fariseus continuavam negando o Senhor Jesus Cristo, porque eles diziam que o Senhor Jesus não podia ser o Messias, uma vez que ele havia curado no sábado. Então veja bem, há uma cura extraordinária. Uma cura que era também um cumprimento profético, porque o Messias, quando viria, uma das coisas que ele faria, diz a Escritura no Antigo Testamento, era dar vista aos cegos. E o Senhor Jesus acaba de fazer isso. Eles têm a prova diante deles, mas eles não conseguem aceitar aquilo. Por quê? Por causa do sábado. É o momento quando a religiosidade, o ritual, a cerimônia fala mais alto do que a obra de Deus em si mesmo. E esse é um risco que nós corremos também. Um terceiro risco são as filosofias, ideologias e os conceitos do mundo. A Bíblia diz em Colossenses 2,8: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A gente precisa ser purificado da maneira de pensar do mundo, das filosofias do mundo, que às vezes nós trazemos para a igreja, incorporamos ao cristianismo e temos agora a Bíblia para confirmar os conceitos, as ideologias, as ideias políticas que já existem de antemão. A Bíblia agora é uma validadora cristã dos princípios mundanos. E existe muita gente fazendo isso, infelizmente, especialmente na época que a gente vive, de tanta polarização política e ideológica. A Bíblia fala que nós não podemos ser enredados. E enredar significa ser levado cativo, ser sujeitado ao poder de alguém. Você fica preso àquilo. As ideologias políticas, irmãos, elas prendem as pessoas. As filosofias identitárias, ideológicas, elas prendem as pessoas. De maneira que a pessoa não consegue se livrar. A filosofia dele amarrou, cara. E, portanto, nós encontramos pessoas, às vezes, dentro das igrejas, que não conseguem mais ter a Bíblia toda como palavra de Deus, porque elas estão muito comprometidas mais com os pensamentos lá de fora do que com os daqui de dentro. A Bíblia tem que ser a nossa formadora de opinião. Segundo lugar, o risco da idolatria, os falsos deuses. O Salmo 115 fala que se tornam semelhantes a eles
os que os fazem e quantos neles confiam. Você vai se tornar aquilo que você adora. Todo ser humano adora alguém. Todo ser humano tem um objeto de adoração. E ele se tornará semelhante ao seu objeto de adoração. Seja esse objeto o objeto verdadeiro, que é o Deus da Escritura, ou qualquer outro objeto falso também. Você é moldado de acordo com aquilo que você está adorando. E esse é o motivo pelo qual, quando nós temos falsos deuses, nós acabamos, infelizmente, esfriando na fé. E eu tenho para mim que a raiz de todo pecado é a idolatria. Finalmente, o último pecado do qual precisamos nos purificar é a incredulidade. Veja o que diz Hebreus 3,12. Tenha cuidado, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Portanto, quando somos incrédulos, estamos pecando contra Deus e vamos sendo afastados do Deus vivo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós podemos estar intoxicados com essas toxinas. Agora, finalmente, eu vou para o texto. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Para ser desintoxicado fisicamente, há uma série de fatores que vão desde o próprio organismo, até o tipo da toxina, até o tempo, a intensidade da intoxicação e assim por diante. Para ser desintoxicado, limpado espiritualmente, esse texto aqui nos dá a receita, ele nos dá a fórmula. E eu quero mencioná-la para você. Em primeiro lugar, o sangue de Jesus é o único purificador espiritual. Versículo 7 fala isso. Se andarmos na luz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue remete à morte de Cristo na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que foi oferecido como sacrifício em nosso lugar. Foi por causa da morte de Jesus na cruz que a justiça e a santidade de Deus foram atendidas e o amor de Deus e sua graça foram derramados até a nossa vida. Portanto, não há outro meio de limpeza a não ser pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo e o seu sacrifício é aquilo que nós precisamos para a purificação. Portanto, Jesus não é somente aquele que foi um grande mestre, um grande líder, um grande professor, um grande sábio, um grande homem, o maior filósofo que existiu. Não! Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e diz a Escritura que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nós não precisamos de nenhum outro suporte a não ser o sangue de Jesus para a purificação. Aqueles que serão limpos por Deus são aqueles que foram lavados no sangue de Jesus. Diz a Bíblia em Apocalipse 22: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Portanto, o cristão verdadeiro, aquele que vai vencer o pecado no mundo, é aquele que se apega de forma fiel e desesperada ao quê? A obra salvadora de Jesus na cruz. É aquele que se apega às doutrinas da justificação e da graça de Deus. E aqueles que vão viver no poder da ressurreição, porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, diz a Escritura. Que outro salvador é como Jesus? Qual é o outro líder, qual é a outra religião que nos ensina uma verdade como essa? Qual é a outra religião que diz que nós devemos simplesmente nos achegar e nos lavar no sangue daquele que já fez tudo por nós? Não há nenhuma outra. Não há nenhum outro Salvador como Jesus. Em segundo lugar, a forma de aplicar esse purificador na nossa vida é a confissão. É por isso que o versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados. Não é a força de vontade. Não é a determinação. Não é o cumprimento de obrigações religiosas. É a confissão dos nossos pecados. É isso que Deus quer. Depois do pecado vem a culpa. E por conta da culpa, normalmente, a postura das pessoas é dizer: eu vou melhorar a partir de hoje. Por quê? Porque depois que eu melhorar, eu vou chegar diante de Deus e mais uma vez eu estarei com a consciência tranquila diante dele. Mas isso é um erro. A Bíblia diz que na verdade o que você faz é confessar o seu pecado. Mas parece que a confissão nem sempre adianta.
E eu vou dizer para você por que não. Em muitas ocasiões nas nossas orações, nós não estamos confessando o nosso pecado. Nós estamos pedindo que Deus aceite a nossa justificativa. Há uma grande diferença entre pedir que Deus perdoe nossos pecados os confessando e pedir que Deus aceite a nossa justificativa. Normalmente nós dizemos a Deus: Senhor, eu não consegui, mas o Senhor sabe, eu fui exposto a essa tentação, eu tive que lutar com essa dificuldade, eu tenho essa fraqueza, aquela outra pessoa também fez isso. Senhor, eu pequei porque lá na minha igreja fizeram isso. Senhor, eu pequei porque o meu irmão em Cristo fez aquilo primeiro. Então, no fim das contas, nós estamos dizendo a Deus: Senhor, eu tenho uma justificativa. Isso não é confessar pecado. O perdão bíblico diz: sim, você fez isso, mas eu aceito suas desculpas e eu nunca usarei isso contra você. E tudo entre nós dois será exatamente como era antes. Isso é o perdão bíblico. A justificativa é assim: eu vejo que você não conseguiu evitar, ou que você não tinha intenção. Você não é o culpado. Porém, se a pessoa não era culpada, então no fim das contas não há nada para se perdoar. Meus irmãos, a gente precisa trazer isso à tona de novo. Lembra do caso que aconteceu agora, por exemplo, da reportagem do Fantástico, aquela mulher trans que matou a criança e está presa, e houve um grande debate essa semana sobre como nós deveríamos, como cristãos, nos comportar com relação a ela. O que eu quero dizer para você com base nesse texto? Eu quero dizer para você que o cristianismo é a única religião que consegue perdoar o culpado, sem, por outro lado, ignorar a culpa do culpado. Deixa eu explicar melhor. Se nós simplesmente ignorássemos a culpa de alguém, nós não seríamos perdoadores, nós seríamos cúmplices. Quando o Senhor perdoou o nosso pecado, se Ele simplesmente dissesse assim: vocês pecaram, mas eu vou fingir que não vi, sabe o que isso significaria? Que Deus não é santo e nem justo. Se você fosse a um tribunal e o juiz tivesse provas cabais da culpa de alguém, e ele dissesse assim: olha, eu tenho aqui todas as provas que demonstram que você é culpado desse crime, mas eu vou queimá-las todas e você está absolvido. O que pensaríamos desse juiz? Ele no mínimo é corrupto. Portanto, quando nós falamos de perdão, nós não estamos falando que a culpa não é levada em conta. É por isso que o perdão é lindo, porque a culpa é real, mas ainda assim nós lidamos com ela de maneira a purificar o pecador. Isso é o perdão. Não existe perdão sem culpa. Se não há nada para ser perdoado, então não existe a necessidade de perdão. E quando chegamos diante de Deus, muitas vezes chegamos dizendo exatamente isso: Senhor, eu não consegui evitar. Senhor, eu não tive a intenção. Senhor, olha, na verdade eu não sou tão culpado assim. Se você não é culpado, não há nada para se perdoar. E esses têm sido vários de nós. E o resultado é um só. A Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica. Mas nós estamos ficando frustrados porque não percebemos essa purificação. Mas sabe por que nós não percebemos a purificação? Porque nós nos escondemos diante de Deus atrás das nossas justificativas. E Deus quer que nós cheguemos diante dele com a nossa culpa diante de nós e digamos: Senhor, pequei. Pequei contra os céus. Pequei contra ti. Por favor, me deixe pelo menos ser tratado como um dos seus servos. É a essa pessoa que Deus restaura como um filho. Como, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Então veja bem, nós somos desintoxicados pelo poder de Deus, mediante a nossa confissão e fé no sangue de Jesus Cristo, que é o purificador. Portanto, na vida com Cristo, sempre haverá coisas a abandonar. Mas nós não conseguiremos abandoná-las sem que o Senhor Jesus Cristo mesmo nos dê força e poder para isso. Não conseguiremos. Então veja bem, às vezes os problemas da nossa vida não estão nas coisas que nós estamos fazendo. Estão naquelas que nós estamos deixando de fazer. Não estão naquelas que nós não temos por outro lado, mas às vezes naquelas que estão sobrando. Eu escrevi, muitos irmãos da igreja compartilharam uma vez um texto que eu escrevi chamado As Coisas que Sobram. Eu vou terminar com esse texto. Quando, algum tempo atrás, eu consultei uma nutricionista, eu fui desafiado por ela a mudar a minha forma de me alimentar. Isso é real, né?
E eu tive que deixar uma série de alimentos para trás. Eu gosto muito de comer arroz. Ela falou assim: arroz a partir de agora 3 colheres de sopa por refeição. Eu pensei, será que ela está brincando? É uma pegadinha? Onde está a câmera? Né? Eu gosto muito de carne, o povo da igreja sabe disso. Carne bovina, com aquela gordurinha grelhada, eu gosto. E ela falou assim: carne bovina agora é 1 vez por semana só. Uma porção do tamanho da sua mão fechada. Eu falei, eu quero fechar minha mão para outra coisa nesse momento. Que foi difícil. E ela foi tirando todas as coisas que eu comi. No fim das contas eu pensei, o que será que vai sobrar para eu comer? Porque ela tirou uma série de coisas. Se você é nutricionista, está nos assistindo, eu quero te dizer, converta-se em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós. Veja bem, eu preguei uma vez aqui na igreja num texto onde o apóstolo Paulo ordena aos Tessalonicenses que eles deveriam se apartar daqueles que insistiam em viver desordenadamente. Aqui na igreja, esse também é um exemplo. Na tentativa de organizar meu escritório, eu me dei conta um tempo atrás, a minha esposa me ajudou, e eu descobri que a maioria dos papéis que eu guardava na minha gaveta eram totalmente desnecessários. Foram úteis num determinado período, mas estavam lá naquele momento só ocupando espaço. E o resultado é que eles sempre me confundiam quando eu precisava achar algo importante. Quando eu cheguei aqui na igreja, há 3 anos atrás e até hoje, nós temos um molho de chaves aqui ao lado. Meus irmãos, tinha chave lá, que não era brincadeira não. Tinha muita chave lá. O problema é que normalmente a gente usava, não sei, talvez 15% das chaves que estavam lá. Uma noite eu cheguei, minha esposa e eu, viemos ao escritório, pegamos todas as chaves e começamos a experimentar cada uma daquelas chaves em todas as portas e janelas e cadeados da igreja. O que nós descobrimos? Nós descobrimos que a grande maioria delas não prestava para nada, a não ser nos confundir quando a gente precisava abrir uma porta. Então veja bem o que eu estou dizendo. Lidando com essas coisas, o Senhor me relembrou que para uma vida de progresso na fé é necessário abandonar certas coisas. Incredulidade, ansiedade, insegurança, orgulho fazem a gente guardar conosco coisas inúteis que no fim das contas só atrapalham. No fim das contas são fardos e nós nos acostumamos com eles e nós não nos damos conta de que eles nos fazem mal e que seria melhor nos livrar deles. Nosso coração é assim. Esse é um dos motivos que levou o salmista a pedir que Deus sondasse o seu coração. O Salmo 139 diz: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Existem coisas que estão sobrando lá. Elas estão matando você e às vezes você nem sabe. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor é aquele que pode, como ninguém, sondar, provar e livrar os nossos corações. Por que não começar hoje? Por que não entender que o sangue de Jesus nos purifica? Por que não vivermos então dessa forma, purificados? Por que não então clamar a Ele, como o salmista clamou, para que nós sejamos libertos das coisas que há no nosso coração e que tem que sair de lá, porque não nos levarão a lugar nenhum, pelo contrário, elas estão nos matando. Finalmente, precisamos substituir o tóxico por algo que nos satisfaça ainda mais. E esse é o ponto. Nós temos que substituir as coisas que não prestam pelas que satisfazem realmente. Veja que o nosso texto, ele está falando durante todo esse tempo aqui a respeito do Senhor Jesus Cristo e da obra que Ele faz na nossa vida. E quando nós encontramos satisfação em Jesus, essa satisfação tem que ser maior do que a satisfação pelo pecado. É só assim que a gente vence. É só assim que a gente vence. Os grandes homens e mulheres de Deus foram quem foram devido ao que deixaram para trás. Portanto, eu quero te convidar a confessar nessa manhã aquilo que está te afastando de Deus. Quero te chamar à decisão de abandonar genuinamente essas coisas. Finalmente, eu te convido a se apropriar das promessas e das bênçãos da Escritura para que nós possamos nos satisfazer em Jesus. E quando fizermos isso, então nós vamos ser cada vez mais perdoados e purificados de toda a injustiça, de maneira que nós teremos consequentemente uma vida cada vez mais satisfatória na presença de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Eu vou orar com você e depois dessa oração a gente vai encerrar o nosso tempo aqui no culto. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, esse é o momento, Senhor, em que nós nos apresentamos diante de Ti, em resposta à Tua palavra, ó Deus, aberta diante de nós. E fazemos isso, Senhor, nesse momento, como já refletimos nessa manhã, abrindo mão das nossas justificativas, abrindo mão dos artifícios psicológicos que insistem em nos dizer que os nossos pecados são compulsões, são vícios, dos quais muitas vezes somos reféns e vítimas. Não é essa a nossa postura. Chegamos diante de Ti sabendo que somos pecadores e que falhamos contra o Senhor em vários aspectos e que muitas dessas toxinas mencionadas têm nos matado, nos afastado de Ti, tem minado a nossa saúde espiritual. A minha oração nesse sentido é para confessar, dizer: Senhor, sabemos quem somos, mas também sabemos quem o Senhor é. Chegamos de cara limpa, nos despimos das folhas de figueira que tecemos com os nossos próprios argumentos, e chegamos no Senhor mais uma vez para recebermos purificação, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos limpar, e é Ele que nós queremos receber, no sentido de sermos purificados de novo. Nosso Deus, eu oro pelo nosso povo, eu oro pedindo que nesses momentos de instabilidade, em vários aspectos, de medo, o Senhor mesmo, em nome de Jesus, nos purifique também. Que seja um momento em que nós oportunamente nos livremos daquilo que não presta e aprendamos a nos deleitar no Senhor e no Senhor somente. Cuida do Teu povo, da Tua igreja, e como diz a Tua palavra aqui no texto que nós acabamos de ler, vá operando perdão e purificação nos corações. Senhor, nós cremos em Ti, cremos na suficiência de Jesus e da Sua obra. Cremos, ó Deus, em nome de Jesus, no Teu poder, que é suficiente para nos desintoxicar de tudo aquilo que tem sujado a nossa vida e o nosso coração. É no Teu poder que nós queremos viver, queremos estar apoiados e queremos vencer. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós estamos terminando. Obrigado a você que nos acompanhou. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor recaia sobre você durante todo este dia. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos viver esses momentos de instabilidade vitoriosamente, confiantes no Senhor, fazendo a nossa parte, amando os nossos irmãos, cuidando e administrando bem a vida, que é um dom de Deus e que, como mordomos, precisamos de fato e de verdade administrar com sabedoria. Mas também, claro, viver crendo, viver confiantes, viver nos deleitando no Senhor. Por favor, vá acompanhando as nossas mídias sociais, os nossos canais de comunicação, onde nós vamos nos comunicando com vocês no decorrer deste dia e também no decorrer da semana, porque nós estamos à mercê dessa situação que exige decisões às vezes tomadas rapidamente, e é por isso que precisamos da sua atenção. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa viver esse dia para a glória de Deus, em nome de Jesus.